rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O apóstolo Pedro escreveu as suas 2 cartas para os crentes que estavam na dispersão, que foram dispersos. O apóstolo Pedro era um pastor e ele se preocupava com os membros da igreja, com aqueles que faziam parte da igreja. E a preocupação do apóstolo, pelo menos nessa seção que nós lemos, diz respeito à humildade nas relações interpessoais e na nossa relação com Deus também. A primeira parte do versículo 5, nós vemos o apóstolo tratando da humildade diante dos homens. Ele primeiro se dirige aos jovens, dizendo que eles devem ser submissos aos mais velhos, e logo depois ele diz, expandindo a ideia, outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. O que o apóstolo está dizendo é que nas nossas relações interpessoais, ou nas relações interpessoais entre os crentes, como eles iriam se relacionar, eles precisavam desta virtude cristã, que é a humildade. Imaginemos, irmãos, que um crente precisa ter uma conversa com outro crente sobre algum problema que aconteceu, alguma dificuldade entre eles. O que o apóstolo está dizendo aqui é que para que o crente possa ter essa conversa com outro crente, ele deve se revestir de humildade. Esse assunto é tão importante para o apóstolo que ele usa o verbo aqui no imperativo. É uma exortação. Ele está exortando os crentes a se revestirem de humildade, mas ele o faz usando um verbo no imperativo como se ele estivesse ordenando aos crentes. Provavelmente o apóstolo estava se lembrando do Senhor Jesus na última Páscoa que ele celebrou com os seus discípulos. Antes de começar a ceia, a Páscoa, a celebração da Páscoa, o Senhor Jesus levanta-se, cinge-se com uma toalha, interessante que ele usa aqui o verbo cingir, pega uma vasilha com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Quem sabe se o apóstolo Pedro não está trazendo esta imagem à sua memória do Senhor Jesus fazendo isto. O Senhor Jesus, Senhor do universo, Senhor de todas as coisas, se humilha e se põe na posição de servo. Porque lavar os pés de alguém era uma tarefa dos servos. E ele vai
e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. E assim ele estaria ensinando a eles uma lição de humildade. Isto não é uma coisa fácil, meus irmãos. Se revestir de humildade não é uma coisa fácil. Ela é necessária. Eu diria que isto é imprescindível nas nossas relações interpessoais, mas não é uma coisa fácil. Porque a prática da humildade implica em nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. E o apóstolo dá aqui pelo menos duas razões para que isto deve se tornar na nossa vida uma prática diária. Ele diz: porque Deus resiste aos soberbos. A primeira razão. O que nós podemos perceber é que só há duas atitudes nossas. Ou nós somos humildes, ou nós somos soberbos. Não há uma terceira via. Não há uma via em que eu sou mais ou menos. Se eu não considerar os outros superiores a mim, então o que há no meu coração é orgulho, é soberba. E o apóstolo diz que Deus resiste aos soberbos. Deus se opõe a eles. Isto já deveria ser uma razão mais do que suficiente para que nós não negligenciássemos essa prática. Mas ele dá outra razão. Ele diz também que porque Deus dá graça aos humildes. Aqueles que praticam a humildade recebem de Deus graça, cada vez mais graça. Mas não é isso que nós queremos, irmãos? Não é isso que nós queremos do Senhor? Não é o que nós mais pedimos a Deus: Senhor, dá-nos a tua graça. Então deveríamos atentar para isto. A segunda parte do texto que nós lemos, o apóstolo está se referindo à humildade agora não nas nossas relações interpessoais, mas à humildade diante de Deus. E isto ele diz nos versículos 6 e 7. Diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Observem que o apóstolo faz a ligação entre um versículo e outro usando a palavra portanto, ou consequentemente, ou porquê. Porque Deus resiste aos soberbos e porque Deus dá graça aos humildes. Então nós devemos nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor. Isso pode parecer uma coisa simples. É possível que, quando perguntado se isto nós fazemos normalmente, respondamos: claro, eu me humilho diante de Deus. Mas será que nós fazemos exatamente isto? Será que nós entendemos que o Senhor é poderoso, todas as coisas estão sob o seu controle e o seu comando? Nós entendemos que o que somos e o que temos vem dele e nós nos colocamos diante dele humilhados, reconhecendo que não somos nada e que precisamos dele em todas as coisas? A expressão é muito clara: humilhai-vos sob
a poderosa mão de Deus. É olhar para o Senhor e vê-lo como aquele que manda mesmo. E olhar para nós mesmos e nos vermos como aqueles que obedecem, como servos do Senhor. Esta é a ideia. E ele continua: para que em tempo oportuno vos exalte. A ideia do apóstolo não é que nós façamos uma barganha com Deus. Não é que nós, diante de uma situação difícil, principalmente nas nossas relações interpessoais, nós tomemos a seguinte postura: tá, tudo bem, eu vou me humilhar. É assim que Deus quer, eu vou me humilhar. Mas eu espero que no devido tempo Ele me exalte. Como se estivéssemos fazendo uma troca com Deus. Eu me humilho diante do Senhor na hora dessa conversa difícil, mas sabendo que Ele vai me exaltar em algum momento. Não é esta a ideia do apóstolo. Não é esta a ideia do apóstolo. Pedro usa aqui a palavra para tempo oportuno, ele usa um termo grego que se refere ao tempo de Deus, ao tempo adequado, o tempo apropriado, o tempo certo de Deus. E esse tempo de exaltação que o apóstolo se refere pode não acontecer na nossa jornada aqui na Terra. Pode não acontecer. Só Ele, o Senhor, é o reto juiz. Só Ele julga com equidade. Só Ele sabe quem está certo e quem está errado. E o seu julgamento não tem nada a ver com o nosso julgamento. A sua justiça é uma justiça perfeita e reta. Agir com humildade, esperando que o Senhor vá nos exaltar diante do nosso inimigo, diante do nosso oponente, diante daquele que nos ofendeu, é um grande engano. Uma coisa nós temos certeza: o Senhor nos exaltará na volta de Cristo. Esse é um tempo oportuno para a exaltação do Senhor em nós, nos exaltar. Nós seremos exaltados ali. Mas não como uma forma de suplantarmos aqueles que nos ofendem. Não, de jeito nenhum. E o apóstolo, ele também nos dá aqui, no final do versículo, agora no versículo 7, ele nos dá uma forma de como nós podemos fazer isto. Ele diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Por que nós somos tão ansiosos? Nós somos ansiosos porque nós não confiamos completamente no Senhor. Nós não descansamos nele. Nós não nos submetemos inteiramente à sua vontade. Queremos muitas vezes fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. E aí nós estamos por nossa própria conta e risco. Mas o apóstolo nos instrui aqui: lancemos sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. E Ele tem mesmo. O Senhor cuida de nós, Ele só quer que nós dependamos dEle, nos humilhemos diante
da sua poderosa mão. Eu queria, antes de terminar, fazer algumas considerações sobre a exortação do apóstolo com respeito à humildade. Podemos perceber que há dois tipos de humildade. Uma falsa humildade e uma humildade verdadeira. A falsa humildade, ela tem a aparência de sabedoria, mas na verdade ela dissimula o que vai no nosso coração. É como se nós colocássemos uma máscara de humildade para ocultar o que vai no nosso coração, que é o orgulho e a soberba. É uma humildade aparente, que nós investimos nela para que possamos ficar bem diante dos homens. É realmente uma falsa humildade. É fazer-se humilde para receber os elogios. Quem sabe alguém vai dizer: esse é um homem humilde. Há aqueles que lá no íntimo se orgulham até de ser humildes. Infelizmente. E vivem sempre assim. A falsa humildade, ela tem a aparência de sabedoria, mas ela não é de Deus. Ela é carnal. Isso não é difícil acontecer. Isso acontece naturalmente na vida do ser humano e, infelizmente, no meio dos crentes, do povo de Deus. Às vezes nós estamos com um problema com o irmão e vamos tentar resolver, mas nós não admitimos que estamos errados. Mas para evitar problemas maiores, nós aceitamos. Mas lá no fundo fica aquela sensação de que haverá uma justiça da parte de Deus. E se porventura, mais na frente, eventualmente, acontecer um infortúnio com aquele irmão, nós trazemos à mente o pensamento: está vendo? Finalmente Deus fez justiça. Meus irmãos, isto não é de Deus. Nem de longe é isto que o apóstolo Pedro está tentando nos ensinar aqui. Mas existe a verdadeira humildade. E esta deve ser a marca do cristão. Ele deve ser conhecido porque ele é uma pessoa humilde, mas naturalmente, como resultado de uma ação do Espírito Santo na sua vida. Porque ninguém pode ser humilde, meus irmãos, de fato, efetivamente, pela força do seu braço. Se o Espírito Santo não nos conduzir a isto, nós não seremos humildes. Jamais. A humildade verdadeira, ela não é exterior. Ela vem do coração. Ela não é praticada procurando visibilidade ou procurando agradar aos homens, mas agradar a Deus. Porque esta é a vontade de Deus. A humildade verdadeira, ela faz parte do perfil do cidadão do reino.
A primeira bem-aventurança que o Senhor Jesus disse é: bem-aventurados os humildes de espírito, ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito são aqueles que se convenceram de sua pobreza espiritual, tornaram-se conscientes de sua miséria e necessidade. Seu velho orgulho foi quebrado. Temem ao Senhor e amam a sua palavra. Reconhecem sua total incapacidade. Não esperam nada de si mesmos, e sim esperam tudo de Deus. A verdadeira humildade, ela tem que ser aprendida e desenvolvida. E nós a aprenderemos com o Senhor Jesus. Ele mesmo disse: tomai sobre vós o meu jugo, porque Ele é o Senhor. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A verdadeira humildade vai buscar o conhecimento, o que ela significa, em Jesus. É conhecendo a sua vida, os seus ensinos, é conhecendo o seu modus operandi, que nós aprendemos com o Senhor. Uma coisa interessante, o Senhor Jesus era Senhor e continua sendo, mas muitas vezes ele foi afrontado, ele foi desrespeitado. Mas não há um registro na Bíblia em que ele tenha dito: eu exijo respeito, você me respeite, porque eu sou o Senhor. Interessante, ele nunca disse isso. Mas nós fazemos isso tão naturalmente, né, meus irmãos? Às vezes em discussões, num grupo de WhatsApp, alguém cita o nome da pessoa, a pessoa diz: fui citado, eu quero respeito, estou respeitando você, você tem que me respeitar. Não foi assim que o Senhor Jesus agiu. O Senhor Jesus, mesmo quando era afrontado, quando era desrespeitado, ele continuava agindo com amor, com graça, destituído completamente de ódio e de raiva daquela pessoa, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento. Precisamos aprender com ele. E isto nós só conseguiremos fazer conhecendo a sua pessoa mais e pedindo, clamando, suplicando em oração, para que o Espírito Santo desenvolva isso em nós, pedindo ao Senhor: Senhor, me humilha, Senhor, tira do meu coração, do trono do meu coração, o eu, e coloca Jesus ali como Rei. É preciso que renunciemos completamente o nosso eu para que possamos agir com humildade, meus irmãos. Pode parecer uma coisa difícil, mas é extremamente importante para a nossa vida cristã. E é gratificante. O Senhor Jesus disse: e encontrareis descanso para as vossas almas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.